Iniciaremos nesse momento a palestra sobre o tema Prática da Advocacia Criminal no Distrito Policial, com o objetivo de que seja para todos um degrau a mais de conhecimento e de muita importância para o dia a dia profissional do advogado, principalmente para os colegas que atuam na área criminal, né? Venho agora com grande satisfação e honra, na qualidade de presidente de mesa, apresentar a vocês o nosso palestrante, que é o advogado criminalista, coordenador da Comissão de Direitos e Prerrogativa, assessor da Terceira Câmara Recursal, ex-presidente do TED Quinto e palestrante do Departamento de Cultura e Eventos. Ele é professor universitário, especialista em ciências criminais e metodologia do ensino superior. É um grande prazer anunciar o doutor Reinaldo Françoso Cardoso. Por favor, recebam com uma salva de palmas, por favor. Doutor, seja bem-vindo. A palavra do senhor, por favor. Muito obrigado. Fica à vontade. Nossa Senhora. Muitas coisas que nós vamos falar aqui, nós somos daquele tempo que tinha prova escrita, tinha prova oral. Tinha prova oral, não importa que eu tirei 10, eram 4 provas que eu tinha que fazer. Eu tinha que fazer no final do ano a prova, final do ano era. Eu tinha que fazer a prova escrita e a prova oral. Sentava lá o doutor mestre, girava lá o coisinho da tômbola, tirava um ponto, 25. Pode falar aí do ponto 25, é tal negócio. Ação penal, fala aí que você sabe da ação penal. Vai falando, vai falando. Diga aí. Imagina se eu posso fazer isso daí hoje na minha academia. Eu não fico uma semana dando aula. Eu não fico uma semana, não é? Aí, essa é a diferença. Eu me formei em 1970, então a diferença, nós, entre os senhores, muitos, aí eu vejo pelo rostinho sacro-santo, não tinham nem nascido em 70. Eu já estava formado em 1970. Advogamos na época da ditadura. Ali naquela sala em frente, ali era uma trincheira democrática, a gente varamos noite de plantão ali, dormíamos ali sentado, por causa das nossas prerrogativas, por causa da ditadura, da usurpação dos nossos direitos, né? Mas o que nós vamos passar aos senhores é exatamente o que foi posto, e imagino eu que os senhores estão aqui por causa disso. É para ouvir a prática da advocacia criminal no Distrito Policial. Essa é a nossa função. Então, nós não vamos, pelo que os senhores já puderam ver, nós não vamos ficar, pelo menos é a nossa pretensão, eu não sei se está dando para os senhores lerem no quadro, mas o que nós vamos passar aos senhores é exatamente a prática da advocacia, ou seja, aquilo que nós não aprendemos na nossa academia. Até porque, muitas vezes, o próprio professor que dá processo penal, ele não sabe como entra na academia, ele não sabe como entra na delegacia. Às vezes é promotor não vai em delegacia, não inspeciona, não investiga nada. E juiz de direito, esse nem o inquérito, nem a ação penal, nem o processo ele lê. Né? Hoje está mais fácil ainda, porque tem assinatura eletrônica. Se bobear, ele dá até para o escrivão assinar a sentença dele. Antes de eu estudar a faculdade de Direito, eu fui 12 anos, eu fui escrevente. Máquina Hamilton, não tinha nem máquina Olivetti, era máquina Hamilton. Então eu escrevia, e naquela época eu já dava sentença para o juiz. O juiz trocava, ele chegava para a diretora e dizia, olha, roubo 157, indefere tudo que é pedido. Não precisa nem mandar para mim, está aqui, ó. Isso aqui é o meu despacho, indefere tudo. E hoje está do mesmo jeito, hoje eu aperto o F1 e já sai ali o indeferimento. O legislador criou hoje uma lei que é para eliminar a prisão em flagrante. Não tenho mais prisão em flagrante.
flagrante em ordem, colocava aquele estafeta na Polícia Civil que só prestava para bater carimbo, e às vezes nem bater carimbo, ele batia até carimbo, flagrante em ordem, manda para o DIPO, né? Hoje criou-se um instituto de arbitramento de fiança que não é executado. Ao contrário, prisão preventiva, aumentou o número da prisão preventiva. Aumentou o número da prisão preventiva. E o pior, hoje nós estamos prendendo para originar uma confissão. É o que a gente está vendo aí hoje na mídia, né? Nós estamos vendo, prende para que ocorra uma delação. Não, eu preciso primeiro investigar, eu preciso primeiro verificar se aquela conduta se enquadra no 312 do CPP, para depois eu tomar providência mais drástica. Prisão cautelar provisória é a última ratio. É a última ratio. Não paga, não tem dinheiro no mundo que pague, principalmente nesses casos, que são gentes da elite. Imagina os nossos clientes, que é tudo da favela, tudo pobre, miserável, que fica lá num lugar que cabe 10 pessoas, tem 80, tem todos os CDPs hoje aí estão explodindo. Quem é que paga essa indenização? Um menino, um primário, um bons antecedentes. A gente ouve isso aí lá na faculdade, o professor, né? Normalmente quem dá processo penal ou é juiz, ou é promotor, delegado. Delegado dá direito penal, ele só fala, ou se é promotor que dá direito penal, ele só dá o artigo 121 até o 128, crimes dolosos contra a vida, nunca perdeu o júri, nunca fez. Pô, é um Superman, mentiroso. Professor é mentiroso, conta balela, conta fumaça para o aluno, e o aluno fica, na hora do intervalo, aí ainda vai aquele guapo, cara que trabalha, que é investigador, não é, doutor? Da Garra, que vai com aquela calça toda rasgada, revólver na cintura, uau! Aí fica agorizada, as periquitas ficam alvoroçadas. Atrás do cara, ele sabe tudo. Sabe nada, ele só sabe dar pau, ele só faz tudo errado, não sabe nada. Ele fica ali num alvoroço, na hora do intervalo. A academia, a faculdade é ótima, que saudades eu tenho desse tempo, que o alcoólatra anônimo passa a ser alcoólatra conhecido, né? Porque ele pega um diploma da faculdade e um do boteco lá, da caminhonete lá. Põe na conta do jumento aí, põe na conta do jumento, põe na conta do Mata 7, põe na conta... Ele tem até conta no barzinho da facul. Isso é ótimo. Mas aí eu chego a hora que o zoinho me procura, a hora que a mãe do Chico Capeta bate no meu escritório, doutor, o meu filho está numa viatura, sumiu, como que eu faço? Eu não sei onde que ele está, ele desapareceu. Será que ele está preso? A senhora acha o quê? A senhora mora onde? Eu moro na comunidade. Não é favela, que comunidade? É favela, comunidade. Vamos urbanizar a vila, não sei o quê. O cara... É o direito penal do pobre, não é direito penal do lava-jato, de mensalão. Eu não moro... O meu cliente, para sair de um regime fechado, para ir para o semiaberto, ele precisa... E aí o camarada continua preso, continua roubando, continua andando na rua, com carrão, com... Enfim, essa é a dificuldade. Isso não me é passado na faculdade. Isso não me é passado na faculdade. É tudo maravilha, é tudo divino. É isso que nós vamos procurar trazer aos senhores. Então, o primeiro passo é saber... O primeiro passo que o advogado precisa saber, o primeiro passo que o advogado precisa ouvir, as nossas academias, as nossas universidades, os nossos coordenadores, os nossos reitores, eles precisam parar de ficar passando para o aluno a litigância. Direito hoje não é mais litigância. Direito hoje é conciliação. Direito hoje é diálogo. Nós aprendemos na faculdade só litigância, só luta.
fulano contra fulano, ciclano contra ciclano. Não, mediação, acordo. Vamos fazer um acordo. Pensão alimentícia. Amanhã eu ponho o teu marido na cadeia. Não pagou pensão alimentícia? Não, então, que tal colocar o pudim de pinga na cadeia? Lá ele arruma dinheiro. Filho, ele está desempregado. Ele é um pudim de pinga, ele é andarilho, ele está dormindo na rua. Para que eu vou pôr esse cara na cadeia? Vamos sentar, vamos mediar, vamos negociar. Ah, mas eu quero. Você senta para tentar uma negociação, uma mediação, você vai verificar que aquela pensão alimentícia, na verdade, não é pensão. Na verdade, é porque ele largou da mulher e arrumou outra. Quando ela soube que tinha outra, ou ele, outro, começa a briga. E no processo penal é a mesma coisa. O cidadão está preso, eu sou procurado pela mãe do zoinho. Doutor, o meu filho, olha, eu ouvi comentário, passou lá o rapa, levou, jogaram ele num camburão. Ah, e agora? Como que eu faço? E agora, o que eu vou fazer? Aquele doutor, meu parceiro, que me passava cola, e que eu passava cola para ele, e que eu fazia trabalho para ele, e que ele fazia trabalho para mim. No meu tempo era mais difícil, né? Porque era máquina Olivetti. A gente tinha que fazer à mão, colinha, tal. Hoje não, hoje tem celular, hoje tem WhatsApp, né? Coisas da moda. Hoje se cola tudo, hoje se faz tudo, hoje o mundo é outro. Aí eu preciso saber como fazer. Então eu tenho que saber, se ele está preso, como que eu vou fazer? Ele foi para que delegacia? Onde que ele está? Como que eu vou buscar? Eu não ouvi isso na academia. Eu não ouvi. Eu ouvi que o inquérito policial começa-se por portaria, ou auto de prisão em flagrante. A peça primeira é a portaria, a última peça é a porcaria. Aliás, é portaria. Se é um caso famoso, é o doutor delegado que faz. Se não é um caso famoso, é o pudim de pinga lá da favela tal, é o próprio escrivão que faz. É aquele guapo chefe dos tira que vai na facul com calça rasgada, com camiseta moda, cheio de colar, relógio Rolex. Poxa, que fortuna que ganha esse cara para ter carro importado, carro do ano. Ah, que mistério, que mistério, que mistério. Ah, vamos, olha, ô menininha, sabe, coleguinha, olha, hoje eu estou de plantão, vamos lá, vai lá no meu distrito. Amanhã, quando eu vou como advogado, ele na minha cara, ele olha. Mas o senhor sabe o que o senhor está falando? Isso aí aconteceu comigo trocentas vezes. Trocentas vezes. Eu entro num distrito, eu vou lá num distrito, eu não vou como professor, eu vou lá como advogado. E tem que me receber, me tratar, me respeitar como tal, como ser humano. O que você quer? Ainda ontem, num CDP, eu ouvia isso. Você veio aqui para quê? O que você quer? Ah, para te ver, para tirar a roupa. Eu vim aqui porque está muito calor, eu vim aqui para me despir. Eu vim aqui para me despir. Já que a ordem não faz nada, então eu vim aqui para me despir. Quer ver o meu charme para eu tirar minha roupa? Você vai ligar aí? Eu estou falando sério. Eu também estou falando sério. Eu também estou falando sério. Pensei que o cara fosse me prender. Quem é advogado, toma cuidado se forem no CDP de Diadema. Todos são um lixo. Todos. Esse é um lixo e meio. É um caos, um caos. Ontem, o que passei lá naquele CDP de Diadema para pegar uma procuração de um cidadão que está preso lá e ninguém sabe por quê. Agora, eu preciso saber como que eu chego lá. Eu preciso saber como que eu chego lá, como que eu cheguei lá em Diadema. A mãe não sabia onde o menino estava, uma semana sumido, já foi no IML, já tinha rodado. Ninguém sabia onde que estava. Então, nós precisamos saber que tem um distribuidor, que eu tenho que ir no distribuidor para saber, puxar, ir lá. E fui puxando até chegar que ele estava no CDP de Diadema. Isso eu não aprendo, esse rito, eu não aprendo na faculdade.
Aí eu vou lá, com a mãe está desesperada, eu tenho que ir na delegacia. Como que eu faço? Como que eu entro na delegacia? Como eu faço para chegar na delegacia e entrar na delegacia? Como que eu entro? Primeiro, eu preciso saber que eu tenho que entrar na delegacia. Como entrar? Ótimo. Como entrar na delegacia? Pela porta. O ideal é entrar pela porta. Porque tem advo que entra pelo fundo. Ele é tão íntimo dos caras que ele entra pela carceragem. Outros entram algemados. Isso é outra coisa. Tem advo que é pior do que o... Tem advo que é pior do que o cliente dele. Toma cuidado. Né? Escrevente costuma dizer, o cara que chega às 5 horas, 5 e meia, ou logo no primeiro horário do expediente, toma cuidado, porque esse advo come clipes, ele come tudo. Fica de olho que ele é perigoso. No meu tempo já era, imagina hoje. Então, eu tenho que entrar pela porta. Eu tenho que entrar pela porta. Quem eu vou procurar na delegacia? Quem que eu vou procurar na delegacia? Eu entrando pela porta, os senhores já foram em delegacia? Já foram, né? Nós temos colegas aqui, já foram, já advogam no crime e tal, já foram na delegacia. Na porta da delegacia tem um cachorrinho? Normalmente tem um cachorrinho, perdido, vira-lata, tomba-lata. Eu faço cafuné no cachorrinho. E para mim fica mais fácil, porque eu tenho 2 cachorrinhas poodle em casa, então eles sentem um cheiro. Eu chego, ele já pula em cima de mim. O ganso que está lá na porta nem me pergunta onde eu vou. Eu dizer, esse cara é da casa, se o cachorro me conhece. O ganso nem pergunta, onde você vai? Você vai falar o quê? Você vai, não, isso é da casa, deixa ele subir, vai subindo. Então eu preciso conhecer o cachorro. Depois nós vamos chegar no titular. Primeiro o cachorro. Primeiro o cachorro. Se for na federal, um cachorrão. Polícia Federal, cachorrão. Cachorrão, que também tem lá. Mas aí eu vou lá no 80 DP, lá na Vila, ou 101, no Jardim das Imbuias, está cheio, eu não consigo nem andar de tanto cachorro que tem lá. E os cachorros tudo pulando na gente, eu vou entrando. Eu preciso conhecer a delegacia fisicamente. O advogado precisa conhecer a delegacia fisicamente. Eu preciso saber na delegacia que quando eu entro pela porta, já sou amigo dos cachorros. Eu preciso saber fisicamente aonde ficam os camaradas. Onde ficam os camaradas, os amiguinhos? Onde que ficam meus amiguinhos? Não adianta eu ir naquele balcão onde tem um camarada com uma corrente aqui pendurada, um revolvão magno aqui na cinta, como é que chama? Algema pendurada no pescoço, que nem médico pendura lá aqueles troços. Não adianta eu ir no plantão, porque o cara de plantão não sabe nada. Ele não sabe nada. Delegado de plantão não sabe nada. Não sabe nada. Mal sabe por que ele está lá. Nem sabe que ele passou. Ele nem sabe que ele nasceu ainda. Ele passou, fez uma facul, fez o exame, passou, está lá. Deve ser o primeiro plantão, uma semana. Ele está lá, está lá. Quem manda é o escrivão, quem manda é o chefe da tiragem, que é aquele cara que faz a facul comigo, que vai com calça jeans, apertadão, bumbum arrebitado, calça agarrada, escopeta, uma bota aqui em cima. Aquele cara assim, tipo de gangster, tal, que a gente assiste nos filmes, é aquele cara. Esse é o nosso representante. Esse é o nosso representante. Então eu vou falar com ele? Não. Ué, mas eu entrei, mas eu preciso conhecer a condição física da delegacia. Porque eu vou saber que quem eu preciso falar, a chefia está no andar de cima. Então eu entro na delegacia, fiz cafuné nos cachorrinhos, pois não, o senhor vai falar? Não, estou indo, vou lá para cima. Não, é sobre... Não é com você, pô, vou lá em cima. Ignora o cara. Ele quer mostrar serviço, não interessa. Eu vou falar com o doutor Raimundo, então sobe. Tá, para ele falar sobe, eu já subo. Para ele falar sobe, eu já subo. Mas eu preciso saber que o doutor Raimundo está lá em cima. Subi a escadinha... Vou dar de cara com... Qual é de cara? A primeira porta que eu vejo. Escrivão-chefe. Presidente do Supremo Tribunal Federal.
tudo gravatado, revólver em cima da mesa, todo papelada, tudo bagunça, para dizer que ele trabalha muito, mas não faz nada, tudo lá jogado, aquela monte de poeira, rato passando, né? Rato nos dois sentidos, né? O bicho e o outro, todo ali naquela coisa. Pois não, o que é? Eu vou em frente, eu vou embora, eu vou lá, vou olhando nas portinholas, cartório 1, pois não, pois não. O senhor, boa tarde, bom dia, cumprimenta, tenho que desmontar, porque esse pessoal não sabe nem o que é educação. Juiz, vocês vão despachar com o juiz? O senhor vai despachar? Boa tarde, excelência. O senhor vai despachar? Boa tarde, excelência. Eu falo 10 vezes até ele falar boa tarde. Eu vim despachar. Pô. E percebam, senhores, que quanto mais o cara sobe, mais grosso, mais sem educação ele fica. Ele maltrata a sua funcionária dentro da casa, ele grita, né, com a sua faxineira, com o seu operário, com o seu empregado. Quanto mais sobe, mais grosso ele fica. E o juiz não fere. Ele acha que ser cara de mal, ser mal criado, é ele ser ou ele ter autoridade. Então eu tenho que entrar, peito duro, imponente, roupa bem feita. Roupa bem feita não, porque não dá para a gente comprar roupa. Compra roupa só traços e troços, roupa de liquidação, na Garbo, na C&A, enfim. Mas eu tenho que estar adredemente arejado, preparado. Vestimento, não é roupa de milhões, não. Até porque essa aqui eu aluguei e tenho que devolver até às 20 horas nesse evento. Não tenho roupa de fim do trato. Não precisa de roupa de fim do trato. Mas eu tenho que estar adredemente trajado. Não posso ir mascando chiclete. Não posso ir com chapéu de chitãozinho e chororó. Não posso ir com um brinco nos olhos. Você tem alguma coisa contra? Outro dia me perguntou um cidadão. Eu falei, não tenho nada. Só que você fica uma gracinha com isso, e despachar. E tem que ter modos. Você tem que ter modos, pô. Cada profissão exige uma particularidade. E eu preciso, a nossa. Quem faz faculdade de medicina ou odontologia, no primeiro dia de aula, no segundo, ele já está de roupa branca. Eu dou aula de prática forense para o 10º semestre, no sábado o cara vai de sunga. Porque de lá ele vai para o Guarujá. Ele vai lá, professor, pode assinar o ponto que eu tenho um compromisso? Olha, você nunca mais vem na minha aula, eu te dou presença, vai embora. Uma porcaria daquela só vai azedar o resto. Então, você vem aqui por causa da presença, eu te dou presença e você vai embora. Não quero você aqui. Eu prefiro dar aula para 2 pessoas, qualidade e não quantidade. Então, você pode ir embora. Nem precisa vir na minha aula, nem precisa vir. Você precisa de nota 6, nota 7, vamos fazer um trato. Qual é a média que precisa? A média é 7. Então, a gente faz um jogo aí. Uma eu dou 6, a outra prova eu te dou 7, você arredonda, a gente faz os acertos aí. Mas não vem me encher a paciência aqui. Não vem aqui, não vem ficar me atormentando, passando zap, atendendo o celular. Vai atender celular lá com a tua mãe, com a tua avó. Não vem me torrar aqui a paciência. Pô. Hoje não se fala mais, né? Hoje não se fala mais. A minha mulher fala para mim, amor, a comida está pronta, eu já estou indo. Tudo no WhatsApp. De primeira ela dizia, amor, você não vem comer, amor? Estou indo, paixão. Hoje não, hoje é tudo no WhatsApp. Acorda. Você perdia a hora, mas veja aí, está no WhatsApp e acorda. Hoje é assim. Né? Eu até prefiro, porque 45 anos casado com a mesma mulher é um porre. É um porre, não aguento mais. E é bom dizer, mesma mulher, né? Porque hoje é complicado. Não aguento mais. Mas aí eu entrei pela porta, brinquei com o cachorrinho. E quem que eu procurei lá em cima? O doutor delegado titular. Gente, é esse é o cara. Ele não é o Roberto Carlos, mas esse é o cara. Eu tenho que procurar o delegado titular. Ele é que vai me dar as coordenadas. Eu entro com a minha carteira na mão. Cuidado, é carteira do advogado, não é carteirinha.
Né? O escrevente tem esse hábito, sua carteirinha não tenho, então você não pode levar o processo. E se eu te der a carteira da ordem? Ah, é a mesma coisa. Não, a mesma coisa é para você que é incompetente. Para mim é carteira. Eu sei quanto custou para tirar essa carteira. O que eu paguei de Damasio, o que eu fiz de cursinho, até chegar nisso daqui, LFG, o que eu gastei, o que eu joguei dinheiro para fora, que eu deveria ter aprendido tudo na facul e não aprendi nada. E o que eu gastei de dinheiro para pegar essa carteira, você vem dizer que isso aqui é carteirinha? Carteirinha é o teu nariz. Carteirinha é do indiano, é do São Paulo, é qualquer troço. Isso aqui é carteira da OAB. É carteira, olha aqui, ó, dura, é carteira. Então eu entro com a minha carteira na mão e um cartão, porque ninguém me conhece. Uns conhecem, outros não. Eu já entro, já vou me apresentando, doutor. Boa tarde, eu sou Reinaldo Françoso, está aqui, ó, sou advogado, está aqui meu cartão. Eu vim aqui para conversar com o Zé Capeta. Está preso aí, vou falar com o Zé Capeta. Ah, mas ele está aqui, não dá para conversar. Doutor, eu sei, o que o senhor vai me falar, eu sei, e tudo que eu vou falar para o senhor também já sabe. Mas eu vim aqui para falar com ele. Tudo, vamos, esquece tudo. É falta de segurança, blá, 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 mas enquanto não sai a nomenclatura, a remoção, ele está preso aqui. E é com ele que eu vou falar. Eu não vou esperar ele ir para um CDP de Osasco, de Guarulhos, para pegar uma procuração. Então eu tenho que conversar com o doutor delegado titular. Esse é o cara. Se ele falar para mim, olha, esse caso aqui está com o escrivão João. João, vem aqui, ó, atende o doutor. Pronto. Ele vai me atender, mas eu procurei o doutor delegado titular. É isso que eu tenho que fazer. Eu não posso ser aquele advogado de 1,99. Eu não posso ser advogado largatixa. Advogado largatixa é aquele cara que ele anda pelos fóruns e ele anda pela delegacia pela parede. Ele se anda arrastando com o juiz está sentado aqui. Advogado largatixa. Ele vem assim, ele não sabe, até eu chegar e colocar, não, temos que conversar, temos que ser duro, eu tenho que ser firme, eu tenho que entrar pisando firme. Doutor delegado titular, eu venho aqui, está aí um flagrante, acabou de lavrar, o cidadão está preso, eu tenho o nome do cliente, eu tenho tudo. Tudo arrumadinho, tudo anotado. É ele que vai dizer, você vai falar com o meu assistente, você vai falar com o escrivão que está cuidando do caso, mas eu procurei a pessoa certa, eu não fiquei na aventura. Eu sei, para ele saber que eu, advogado, sou da área. Como eu já ouvi um agente policial dizer para o Zoinho, falar para ele o seguinte, ô Zeca, muda de anel porque o teu anel não está com nada, não é da área, você vai morrer na cadeia. Anel, o que é anel? É uma gíria policial que quer dizer anel, quer dizer advogado. Tua gravata, olha, tua gravata está por fora, meu. Ih, rapaz, tua gravata está por fora. Pega outro aí. Ah, você tem outro? Tenho. É da pá, é deles. É deles. Ele está me indicando. É da pazinha dos caras. Então, por isso que é importante eu ter uma reunião com a família. Se eu não puder conversar com o preso, tudo bem, eu não converso. Tenho que tentar conversar para pegar a procuração, dizer para ele as hipóteses que poderão acontecer, dizer a ele que em São Paulo nós não temos justiça, dizer a ele que em São Paulo nós não temos juízes, dizer a eles que em São Paulo nós não temos desembargadores, dizer a ele que ele tem que ter tolerância para a gente esperar um pouco para chegar em Brasília e tentar alguma coisa em Brasília, porque aqui hoje está tudo dentro do mesmo saco. Ninguém dá liberdade para ninguém. Criar uma bendita de uma audiência preliminar aí, que a juíza lá, que está lá de plantão, mal e porcamente pergunta para o indiciado
qual é o seu nome. Qual é o seu nome? Mal e porcamente. Não sei se os senhores conhecem, já tiveram lá no fórum, se já viram, se já participaram. De 10 pessoas ouvidas, uma é posta em liberdade. E a mídia fala ao contrário. Todo mundo é posto em liberdade. Eu não vejo ninguém. Ainda ontem estive lá. 5 pessoas passaram por um flagrante. A pergunta que a juíza fez é: você é primário? Sou. É roubo? É. Por que você roubou? Não, tá bom, até logo. Preso. Ela não soltou um. Então, primário, bons antecedentes, as coisas que a gente ouve, esquece. Isso hoje não funciona mais. Então, nós temos que conversar com quem? Lá no inquérito. Temos que começar a nossa defesa no inquérito. Sim. Por que rico não vai preso? Porque ele já começa a fazer a defesa lá no inquérito. Começa a fazer a defesa no inquérito. E nós vamos verificar, eu tenho um livro, inclusive, aqui, o contraditório no inquérito policial. Ampla defesa no inquérito policial. E os senhores ouvem na academia que o inquérito policial é inquisitório, não cabe defesa, não tem contraditório, não tem coisa nenhuma. Porque quem é que dá aula para os senhores lá na academia? É um juiz, é um promotor, é um delegado. É isso. Então, tem mesmo. Então, eu procurei todas essas pessoas, o cachorrinho, passei, subi, e só me falta esclarecer aos senhores uma coisa, que en passant já falei. A vestimenta. É importante eu saber a vestimenta que eu vou num distrito policial. É importante. É muito importante. Uma vez que eu fui com roupa esporte e o meu cliente, um estelionatário e um receptador estrangeiro, um italiano, procurado até pela Interpol, nós fomos depor numa delegacia em São Bernardo do Campo, estava muito calor, eu fui com uma roupa esporte, distinta, não fui com calça jeans riscada, não fui com tênis, não fui com chapéuzinho, não. Fui com uma roupa social, e ele, malandro, foi com uma roupa toda italiana, com laço de gravata, ele é italiano. Quando eu entrei na delegacia, veio o polícia e disse: senta aí, mano. Falei: doutor, não, senta aí. Não é o negócio lá da receptação? Falei: é. Então senta aí. Por favor, doutor. Não, doutor é este. Não, eu sou o Roberto, eu que vou depor. Ele é o meu avocado. Doutor, meu perdão. Eu falei: nem olha para minha cara. Você nem olha para minha cara. Se eu tivesse de paletó e gravata, ele estaria atrapalhado e ia me chamar de doutor. Mas como eu não estava de paletó e gravata, senta aí, pega isso, guarda aí. E o outro estava todo chiquérrimo, com perfume Ferrari, todo cheiroso, e eu estava com o perfume do Avon. Até aí tinha a diferença, eu dancei. Tomei na cara, senta aí. Isso acontece, olha, roupa, eu preciso ter roupa. Não posso entrar chupando bala, não posso entrar mascando chiclete. Eu tenho que ter uma postura. Eu tenho que ter uma postura. Eu preciso, né, dar respeito, respeitar para ser respeitado. Então eu preciso tomar muita cautela, muita cautela. Esses são os parâmetros que eu preciso ter. O palavreado, isso é muito importante, né? O palavreado, a tonalidade de voz, o palavreado, a tonalidade de voz, isso é importante. Isso é importante, né? Ah, porque o privilégio, porque que seja... Ave Maria, o camarada... Tá certo que na polícia eles não estão falando melhor do que isso, mas eu tenho que ter a minha cautela. Eu sou advogado, eu tenho que impor, eu tenho que dizer o que eu pretendo, aquilo que eu quero, né? Aquilo que eu quero. Então está aí o nosso palavreado. Então, como entrar,
a quem procurar, delegado titular, sempre o delegado titular. Bom, mas eu vou no delegado, procurar o delegado titular e ele não está. Ô, Françoso, já aconteceu isso com você um monte de vezes. E aí você faz o quê? Eu viro as costas e venho embora. Não adianto. Eu não adianto o que é. Porque não adianta eu adiantar. Eu não sei o que o cara vai passar por titular, que não vai, se ele vai fazer uma corrida na frente. Não. Eu vou apresentar um preso. O camarada está sendo procurado, autor de um crime aí. Não é lava-jato, não. É um Zé da vida aí. Um Zé pipoqueiro aí. Vou ter que levar o camarada lá, vou apresentar. Eu preciso primeiro acertar com o delegado. Não é o plantonista, não é o delegado assistente, não é com o chefe do cartório, porque o chefe do cartório não manda nada. Não manda, entre aspas. Ele é chefe, escrevam chefe, porque ele é amigo e é de confiança do titular. O titular, onde ele vai, ele arrasta a sua equipe. Ele arrasta, e ele fica sossegado. Então eu vou, o titular não está, pois não, doutor, mas eu posso lhe ajudar? Não, 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 eu vim aqui para falar com o doutor. Ele não está? E amanhã? Ah, não, amanhã pode ser, vem amanhã cedo que ele deve estar aqui. Tá bom. Eu vou, eu volto tantas quantas vezes forem possíveis. E de acordo com a gravidade do caso, né? De acordo com a gravidade do fato. Converso com o doutor delegado titular que amanhã, tal dia, tal hora, eu vou apresentar o autor daquele crime. É isso que eu vou fazer. Eu preciso falar com ele. Tá bom, doutor? Faço lá um levantamento no distribuidor, vou lá no distribuidor criminal, que a gente ouve falar na faculdade, mas às vezes nem o professor sabe onde fica o distribuidor, é lá embaixo onde ficam as minhocas, lá no rio, bem lá embaixo, né? Lá no fundão. Aí eu vou lá no distribuidor, vou puxar o nome do cidadão, vou ver se tem ou se não tem alguma coisa, se tem algum pedido, alguma coisa, faço lá um levantamento, negocio com o doutor delegado. Ah, mas ele é confiável? Bom, se ele é confiável, eu não sei. Eu só sei que eu me formei em 70 e até hoje, graças a Deus, ninguém roeu a corda comigo. Mas eu já tive proposta da autoridade falar para mim, doutor, você saiu da delegacia, eu estou indo por fórum pedir a prisão preventiva do seu cliente. Falei, eu até mato o cara, mas eu quero entrar e sair com ele. Não tem coisa pior você entrar e o camarada ficar preso. Eu imagino. Não deve ter coisa pior, acabou com a sua carreira. Então eu vou sair. Se amanhã você prender, depois da manhã, daqui meia hora, tudo bem. Eu quero saber do senhor isso aí. Não, está fechado, doutor. Então, chama lá o jacaré, chama lá o chefe. Aí vem o chefe dos tira. Sempre tem um bonzinho e tem um ruim, né? Aí vem, tal, conversa, está acertado, tá, recolhe, e eu vou lá e apresento o cara. Compro como... Aliás... Semana passada eu fiz isso numa delegacia. A polícia estava atrás de um cidadão, eu falei com o delegado titular, ele falou para mim, ó, quem está com a ordem de serviço é uma equipe que vai estar aqui só amanhã, não vou assumir compromisso com o senhor. O delegado falou para mim isso. Eu não vou assumir porque os caras estão na rua. Vai que eu estou assumindo aqui um compromisso com o senhor e, de repente, numa trombada aí, os caras grampeiam o seu cliente e você vai dizer que eu não cumpri. Não. Então você volta depois da manhã que eu vou segurar isso daqui. Tá bom, tudo ok. Voltei depois da manhã, mas não voltei com o zoinho. Fui sozinho. Eu tenho que ir sozinho. Não posso ter cliente adesivo. Quem gosta de adesivo é quarto de adolescente, mesa de funcionário público. Isso aqui é enche de adesivo. Deus é fiel, né? Amor até a morte. Não, advogado tem que estar sozinho. Vai lá negociar sozinho. Aí eu voltei. Ah, mas o senhor não trouxe? Não, mas eu vim aqui, doutor, só para confirmar. Se o senhor quiser ainda hoje, mais tarde. Não, então traga amanhã. Amanhã está aqui. Está combinado? Doutor, está combinado. Está aqui, ó, a papelada está toda aqui. Pode vir. Fui lá e levei. O cidadão deu lá a sua versão. E ele disse-me que essa semana estaria saindo a prisão preventiva do cara. Falei, tudo bem, eu fiz a minha parte. O senhor fez a sua e
toca a vida, vamos em frente. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter esta cautela, nós precisamos tomar este cuidado. Aí nós vamos chegar, eu vou falar aqui, porque na verdade essa palestrinha, esse bate-papo, isso aqui é um curso de algumas aulas que a ESA, que eu proporciono na ESA. Então, claro, que aí é com mais vagar, né, mas são umas 7, 8 aulas que uma por semana, né? Então aqui me pediram para falar sobre esse tema, que eu já falei recentemente aqui, mas teve muitos pedidos, então por isso que eu estou reiterando, tá? Que postura deve tomar, que providência, né? A postura deve tomar o advogado ao chegar no distrito policial. Quem procurar, né? Como se apresentar, tudo isso aí nós já falamos lá em cima. Prisão temporária, prisão preventiva, prisão em flagrante. Nós temos hoje todas essas prisões. Prisão temporária é um problema seríssimo. Basta ter indício de autoria, materialidade, o doutor está representando para a prisão temporária. Então eu preciso tomar cuidado quando eu for apresentar o meu cliente, mesmo quando ele recebe lá uma intimação para prestar esclarecimento, eu devo ir na frente, né? Eu tenho que ir na frente. Antes, inclusive, de eu ir, eu posso fazer uma pesquisa lá no distribuidor, porque fica tudo lá documentado, né? Faço, tenho que virar, tenho que pesquisar para evitar essa surpresa. Prisão em flagrante. Prisão em flagrante. Hoje nós não temos mais aquela prisão em flagrante eterna, ad eterno, né? Hoje nós não temos mais. Com o advento da Lei 12.403, de 2011, o flagrante ele é periódico, ele é temporário. Por quê? Porque se está em ordem, se está formalmente em ordem, pena mais de 4 anos, o delegado vai representar, pedindo uma não arbitra fiança, manda para o fórum e o juiz vai decretar a prisão preventiva, que é o que está acontecendo hoje. Foi criada essa audiência cautelar para amenizar a situação, mas não está amenizando, porque os juízes não estão soltando, e a prisão preventiva foi também para que os juízes fixassem a fiança. Todavia, eles também não estão fixando. E quando o fazem com valores absurdos, que o cidadão não tem condições de recolher, né? Ele não tem condições de recolher. Eu tive um caso que o juiz fixou fiança em R$45 mil. R$45 mil. Eu falei, até o fim da existência desse cara, ele é caminhoneiro, doutor, ele não tem esse dinheiro. Então ele fica preso. Eu falei, ótimo, divino e maravilhoso. O senhor é muito justo. O senhor é muito justo. Fixou esse valor absurdo. Como que o camarada vai recolher, né? Então a prisão em flagrante, ele tem lá o seu prazo para lavrar, ele tem etc. Aí chega lá o momento da liberdade, que eu posso requerer a liberdade de confiança ou posso requerer a liberdade sem fiança. E o flagrante? O que eu faço com o flagrante? Tem alguma... É lei. É lei. É um direito constitucional? É uma garantia constitucional? É uma garantia constitucional. É lei. O indiciado, ele tem direito de permanecer calado? É um direito constitucional. É uma garantia constitucional. Mas algumas leis, algumas garantias, não são salutares para o acusado. Não são salutares. Não são. Não são salutares. O indiciado, o réu tem direito ao silêncio.
Sim, ele tem direito ao silêncio. Se é um caso de tribunal do júri e o cidadão não falou, ele ficou silente, e todo o tempo ele não abriu a boca, e quando chega em plenário, ele quer falar, ele vai desmentir, vai dizer alguma coisa, o promotor vai aproveitar esse gancho contra o nosso cliente. Senhores jurados, não entre nessa conversa, aqui é malandragem. Porque se não foi ele, por que ele não gritou lá no inquérito? Sabe, quando eu estava no interior, a vovó dizia, quem cala consente. Então por que ele não grita lá? Por que ele não falou lá, não fui eu? Por que ele disse, não, eu vou ficar silêncio? Eu vou ficar no silêncio. Quando ele foi ouvido aqui no interrogatório, ele nada falou a esse respeito. Agora aqui em plenário, ele vem com advogado constituído, com um bom advogado, aí tem o dedo do advogado. Então, ele vai detonar, o promotor vai detonar. Bom, Françoso, o que você faz? Eu, como sou advogado à moda antiga, que não tinha essas garantias constitucionais, o cara falava ou não falava, ou ele confessava ou ele negava. Agora, o advogado precisa saber que o réu confessando é uma circunstância atenuante. É uma circunstância atenuante. Muitas vezes o advogado não sabe disso. Que ele confessando para a autoridade, a autoria de um crime, é uma circunstância atenuante. Ele pode não confessar, ele vai dizer que ele praticou aquele crime, mas ele vai dar a versão dele. Ele vai dar a versão dele. Sim, fui eu que atirei, fui eu que fiz isso, mas olha, eu fiz isso por isso, por isso, por isso. Shopping Morumbi, os senhores conhecem o Shopping Morumbi? Lá na Zona Sul, lá na Shopping Morumbi, shopping de bacana, um cliente meu, engenheiro, está com a mulher, a filha do lado e ele e o filho atrás, domingo à tarde. Estão passeando. Ela está com um cachorrinho abraçadinho. Mulher bonita, jovem, corpo esbelto, filha bonita, adolescente. Chega lá um Zé Pinguinha da vida, uma bermudona, um chinelão, camisetão. Ô, madame, e qual que é o telefone do cachorrinho aí? Qual que é o telefone do au aí, mano? E esse au, o que ele faz? Ele sai, ele passeia? O cidadão que estava vindo atrás, de esporte, faz academia, cara forte, catou o camarada pelo pescoço, deu-lhe uma supimpa na orelha, falou, olha, o au dela não sei o que faz, mas o pitbull faz isso, ó. Pá, deu um soco muito bem dado na cara do imbecil, o camarada caiu, bateu a cabeça lá numa vitrine e tal, depois de 3 dias o cara morreu. Depois de 3 dias o cidadão morreu, a polícia já atrás do cara. Falei, some e tal, vamos negociar isso aí, vamos ver. Fui lá na delegacia, fui conversar com o pessoal. Vai apresentar, vou. Ele vai confessar? Não sei se ele vai confessar. Ele vai dizer o que aconteceu, doutor. Ah, mas ele vai falar que ele matou o cara? Não sei se ele matou o cara, doutor. O senhor quer que eu apresente o cidadão? Senão o senhor me ouve. Se o senhor quer ouvir isso, o senhor já coloca no papel, eu já assino por ele e acabou. Eu vou trazer para resolver o problema. Ele vai dar a versão dele. E aí ele contou exatamente o que aconteceu. Legítima defesa? Não, longe. Foi pronunciado? Foi pronunciado. Homicídio qualificado? Homicídio qualificado. Foi pronunciado nos rigores da denúncia? Foi pronunciado nos rigores da denúncia. Vamos para plenário? Vamos para plenário. Qual é a tese? Lesão corporal seguida de morte. Ele deu um soco no cidadão. Lembram dessa figura? Né? Dolo no antecedente, culpa no consequente. Ele não queria matar o cara, ele deu um safanão no fulano. Resultado dos jurados, lesão corporal seguida de morte. Pena, 4 anos. Regime aberto. Já faz anos, já cumpriu, está aí, já é até avô. Ah, não foi ele. Eu fico no direito de permanecer calado. Não pode, eu tenho que apresentar, eu tenho que começar a dar a minha defesa.
É no flagrante, é no flagrante. Eu vou dizer o que foi que aconteceu. Se eu matei, matei, por isso, por isso, por isso e por isso. Eu dou um motivo. Você subtraiu, eu subtraí, eu tinha bebido, eu tinha drogado, eu estava drogado, eu perdi noção do que eu estava fazendo. Eu tenho que dizer o que foi que aconteceu, porque isso vai beneficiar a nossa tese, a nossa sustentação. Então isso é importante no auto de prisão em flagrante. Se o camarada está sozinho, os senhores que estão advogando, o camarada que está sozinho, ele já sabe, e hoje a polícia faz isso, não deixa o cara falar. Porque como é uma praxe, como isso é uma praxe, o que vai acontecer? Reservo o meu direito de permanecer calado. É isso que aparece no depoimento do cidadão. É isso que vai sempre aparecer. Então eu preciso sim dar a minha versão. Eu preciso sim dar a minha versão. Porque eu dando a minha versão, eu já vou amenizando a acusação lá na frente. Vou diminuindo. E eu passo a ter uma circunstância atenuante. Eu passo a ter uma circunstância atenuante. Eu tenho hoje, revogando a prisão preventiva, primeiro passo é conseguir revogar. Se eu conseguir revogar a prisão preventiva, com fiança ou sem fiança, mas eu tenho lá umas medidas cautelares que a atual lei impõe, não é isso? Eu tenho ali aplicação de medidas cautelares. Elas estão no artigo 319. Tem uma série de medidas cautelares que eu posso postular isso daí para o juiz. Eles não têm aplicado, isso é outra situação. Mas ele não aplicando e eu pré-questionando, eu questionando, ingressando com habeas corpus, brigando, isso aí já vai me dando ensejo para que eu consiga um recurso em Brasília, não é? Eu já vou pré-questionando. Às vezes, no processo penal, o advogado não pode pensar, os senhores que estão, alguns dos senhores, não todos, que estão dando os primeiros passos na advocacia, e na advocacia criminal, eu não posso pensar em absolver o réu. Toda vez que eu pensar em absolver o réu, eu condeno. Toda vez que eu vou para a guerra, toda vez que eu vou para a audiência, para o plenário do júri, com o fito único e exclusivo de absolver o réu, eu condeno. Eu vou condenar. Excesso de defesa, condena. Excesso de acusação, absolve. Guardem bem isso aí. A função do advogado não é a de absolver o seu cliente, mas fazer com que ele tenha o quê? Uma condenação, uma pena justa. Uma pena justa. Justiniano dizia, dar a cada um o que é seu. Então, é isso que nós precisamos ter. Essa é a figura do advogado. Essa é a figura do advogado. O advogado precisa lutar, ele precisa brigar para que o seu cliente não saia com uma exacerbação de pena. Para isso, ele tem que começar aonde? Aonde que ele começa isso? No inquérito policial. Ele começa no inquérito policial. Eu sei que aquele meu pedido, eu sei que aquela minha situação, eu sei que aquele momento o delegado vai me indeferir qualquer pretensão, porque parte de um pressuposto que o inquérito policial não é peça de defesa, é peça administrativa, é peça meramente informativa, né? Prestem atenção no que eu estou dizendo. Não é isso que Capês, que Nutti, todo mundo diz? É isso que eles dizem. O inquérito policial é peça meramente informativa. É peça administrativa. Inquérito policial não gera nulidade. Não é ação penal, não é processo. Não gera nulidade, gera irregularidade.
Na ação penal, a partir do recebimento da denúncia, instaurou a ação penal, aí eu passo a ter nulidade. Mas até então é mera irregularidade. Que eu posso consertá-la na ação penal. Eu posso consertá-la na ação penal. Então eu vou fazer algum requerimento, eu vou fazer alguma petição, algum pedido para o doutor delegado para que ele me indefira. É isso que eu quero, que ele me indefira. Porque ele me indeferindo já está me abrindo um passo grande para um pré-questionamento de um cerceamento de defesa. O advogado não pensa nisso. O advogado não pensa nisso. Às vezes eu faço uma pergunta em audiência porque eu quero que o juiz indefira. E eu conheço um juiz que certa feita ele me dizia, ele falou, ó, doutor, se o advogado chegar para mim e pedir para juntar um rolo de papel higiênico, ele traz uma petição e diz lá, requer a juntada desses documentos, é um rolo de papel higiênico, eu mando juntar. Defiro. Eu defiro tudo e decido. Porque se eu indeferir, é isso que ele quer. É isso que ele quer. Se eu indeferir, eu estou dando oportunidade para amanhã ele pré-questionar ele. Então, processo penal, a defesa pode tudo. Na minha vara, defesa pode tudo. Eu não indefiro absolutamente nada. Todavia, ele é um. Nós temos milhares de outros juízes que já são juízes policialescos. Né? São juízes policialescos. Eu fiz audiência outro dia com um juiz, que ele foi capitão da PM, hoje é juiz. Imagina, para falar com ele, você precisa bater continência. RE e tal, você precisa se qualificar lá, se identificar, porque ele ainda tem resquício. Ele foi capitão da PM. Capitão da PM. E hoje ele é juiz. Aqui nós também temos policiais que hoje são advogados. Melhoraram um pouquinho. Né? Evoluíram um pouquinho. Mas o camarada, ele é capitão, então ele indefere tudo, ele não quer nem saber, ele não toma conhecimento de nada. Não vou citar nome por questões óbvias, nem a VAR, espero que vocês não caia nada naquela vara, né? Como uma outra agora que o CNJ interviu lá na Barra Funda, estão 2 juízas agora atuando nessa vara. Porque levava 6 meses para se juntar um documento. E o CNJ afastou o juiz, o titular, afastou o auxiliar, mas eles ficam sentados lá no cantinho, vendo as 2 menininhas fazerem tudo e ainda criticando. Poxa, doutor, que absurdo, o senhor parou, que o senhor não deu essa sentença, olha aqui, ó, e ainda ficam criticando. E foi a escrivã que falou, que disse-me que elas estão lá como interventora e o CNJ segurou os 2 juízes para eles verificarem e verem. Isso acontece, isso aí acontece, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar cuidado lá no inquérito policial, que é o nosso tema, problema de preservação do local. Isso é muito importante para o crime, não é? Preservar local é importantíssimo, mas hoje ninguém preserva local. Raros são os casos que eu tenho. Por quê? Porque o policial é um policial militar, ele é taxista, ele trabalha, faz um bico numa danceteria. Então ele só está lá para aquela segurança, né? Ele está ali só para ter aquela carteira, para ter aquele vínculo. Preservar o local. Os senhores estão cansados de ouvir o Marcelo Rezende, rádio, televisão, o Datena. O Datena vai ser prefeito agora, né? Vamos ficar livre dele, mas é um pior que é o filho. E o que vai acontecer? Vai acontecer, vou preservar o local. Sabe quando vai chegar a perícia aqui? Quando eles vão fazer esse levantamento? Depois de um mês, o cara vai ficar lá e ele tem que trabalhar naquela noite como taxista ou como
segurança, etc, etc. Então o que ele faz? Ele socorre morto. Ele socorre o morto. Ele pega o morto e leva e vai lá, como morreu a caminho do paz, do SUS, do diabo que o carrega. Houve troca de tiro, resistência. Toma cuidado, porque nós temos filmadoras, nós temos celulares. Tome cuidado, porque no mato tem zoinho. O mato tem zoinho. Eu matei lá, foi no meio do mato. Cuidado, porque lá o mato enxerga, o mato tem zoinho. Preciso tomar muito cuidado com essas situações. Mas preservar o local do crime, embora seja de supina importância, para elucidar, quando eu comecei a minha advocacia, num local ermo, num local onde tinha lá um crime, ao lado do cadáver tinha uma peruca, uma unha postiça, uma peruca, uma ponta de cigarro suja de batom. O perito chegava, não tinha dúvida, o autor desse crime foi uma mulher. Era fácil. Hoje ele não tem essa mesma certeza. Vai encontrar no local do crime esses mesmos objetos. Né? Eu fazia crime passional, fiz muito júri de crime passional. Eu sempre atuei crime passional. 2 mulheres e 1 homem. E eu fiz agora o mês passado, na Barra Funda, 3ª do júri, um crime passional que aconteceu numa boate lá nas Parafusetas do Inferno, aqueles muquifo que tem lá no Largo 13. Crime passional, 3 mulheres. Quando que eu ia imaginar de fazer um crime passional com três mulheres? Como fiz no 1º do júri o ano passado, 3 homens. É a evolução do tempo, né? É a evolução do tempo. Então, a preservação do local é muito importante. Como é muito importante também, é extremamente importante, a busca e apreensão. Busca e apreensão. Eu preciso fazer o problema da busca e a apreensão, né? Eu tenho que ter toda essa situação da busca e apreensão. Está aqui, ó, busca e apreensão. É muito importante. É muito importante. Busca e apreensão da arma do crime, do instrumento do crime, né, para saber o exame, a densidade, a intensidade do caso. A cariação das testemunhas. Fundamental. A cariação das testemunhas. É fundamental. E a polícia não sabe fazer a cariação. Então aí entra o nosso feeling. Aí a polícia não sabe fazer a cariação. Se eu abro o meu código, se eu vou lá e eu abro o meu código de processo penal, quando fala do artigo da cariação, eu vou encontrar lá no artigo, uma testemunha diz que o crime foi de manhã, a outra diz que o crime foi à tarde. Quando foi o crime? Que hora que foi esse crime? Eu preciso esclarecer exatamente, por isso é a cariação. Eu tenho que esclarecer essa distorção. Essa distorção. Um diz que foi de manhã, outro diz que foi à noite, à tarde. Luz do dia, o outro dia era à noite. É muita coisa, muita diferença. Eu preciso fazer o quê? O esclarecimento, essa divergência brutal. Como que eu faço isso? O código diz para nós como eu tenho que fazer. Volta para a delegacia de origem, a cariação, o seu escrivão com o seu delegado vão ler aquele depoimento, está lá testemunha 1, testemunha 2, testemunha 1, o senhor disse o seguinte, ó, pá. Ele vai ler aquele depoimento. Alguém já participou de uma sessão de acariação aqui? Os senhores vão verificar como é que funciona. Autoridade, então já vou dar um exemplo para os senhores já alertarem o cliente e a testemunha que lhe interessa. Ela vai, a autoridade ou o escrivão vai ler aquele depoimento e vai perguntar, você confirma isso? Confirmo.
lê a outra testemunha, você confirma? Confirma, é isso mesmo, tá? Ele esclareceu o quê? Ele leu e a outra permaneceu a mesma situação. A mesma divergência está lá. A mesma divergência. Aí vai a nossa perspicácia. Nós, antes, temos que conversar com a nossa testemunha, aquela que interessa. Por isso eu tenho um escritório, tenho a minha trincheira, minhas prerrogativas. Ela é inviolável. A prerrogativa não é prerrogativa para o advogado. A prerrogativa do advogado é visando, é protegendo o cliente, é protegendo o Estado democrático, é protegendo a amplitude de defesa. Não é nem ampla defesa, é a amplitude de defesa. Se eu não tiver esse direito, não estou eu sendo cerceado, é o meu cliente que está sendo prejudicado. Por isso que eu não posso abrir mão dessas prerrogativas. Jamais abrir mão das prerrogativas. Nossa comissão, o doutor Ricardo aqui, que batalha, que luta ferozmente para preservar esse nosso direito. Então, lá no meu escritório, no nosso escritório, né, eu vou dizer o quê? Por isso que eu preciso saber como funciona. Eu vou dizer para a testemunha o seguinte, olha, você vai sentar, ele vai ler, você vai sentar, ele vai ler, a outra leu, e ele vai perguntar, você confirma? Confirmo. Quando ela perguntar para você, você confirma? Aí você vai fazer um mise-en-scène. Você vai dar um tapa na mesa, vai dizer, sua mentirosa, sem vergonha. Você vai ter que inventar, você vai ter que falar. Eu preparo esse depoimento aonde? No meu escritório. Quando ela fala, não, eu confirmo, você vai dizer, você é mentirosa, não é nada disso. O delegado, na hora de fazer o relatório final, o que ele vai fazer? Procedendo à acariação, quando a testemunha 1 confirmou o seu depoimento, de inopino a outra testemunha se rebelou dizendo que ela é mentira. Ele vai narrar o que aconteceu. Isso aí vai criar um juízo de valor lá para o juiz. Se for o tribunal do júri, vai criar um juízo de valor para os senhores jurados. Se eu entro mudo e saio calado, sim, confirmo. Tem testemunha que nem fala, só abana a cabeça. Não. Quando isso acontece, eu tenho que ter aquela testemunha, a cariação. Eu tenho que gritar. E a autoridade, ele vai narrar isso no seu relatório final. Encerrando-se a cariação, a testemunha 2, ao ver a testemunha 1 confirmando, produziu-se de inopino as seguintes expressões. Você é mentirosa, não foi isso, leviana, blá, blá. Ele vai narrar. Ou com outras palavras, mas ele vai narrar o inconformismo da nossa testemunha. Isso é um juízo de valor. Isso é um juízo de valor. Isso é um juízo de valor, que vai depender da nossa sutileza. Vai depender da nossa sutileza, de orientar a testemunha. Vamos fazer a reconstituição do crime? Françoso, você vai fazer a reconstituição do crime? Lógico que eu vou, claro. Mas o cara matou e você... Não, ele está dizendo que não matou. Olha, você vai reconstituir o que, o crime? Eu vou reconstituir o crime nos moldes que o meu cliente está dando a sua versão. Não, doutor, vamos reconstituir o crime. Então marca dia, hora, vai para o local do crime, vai o perito, vai o delegado, vai o escrivão, vai todo promotor. Aí não aparece nem o advogado e não aparece nem o réu. Pronto. Joguei filé mignon para os leões. Ele vai fazer o que ele bem? O que ele bem entendeu, o que ele quer. Mas você vai, vamos reconstituir, vamos lá. Pega o revólver e você deu o tiro assim. Não, não. Eu não vou pegar revólver, coisa não. Eu estou dizendo que eu não matei.
Ué, e você veio aqui... Eu vim aqui para fazer a reconstituição do jeito que eu já falei na polícia, do jeito que eu já falei lá na justiça. É isso. Não foi assim. E você está lá com o seu cliente. Não, então desse jeito eu não vou fazer. Bom, então o senhor vai pôr no seu relatório que você não fez a reconstituição porque o cliente, lá o indiciado, o réu, se refutou e quer fazer a reconstituição, mas do jeito dele. E não no jeito que você quer. Você está acusando, ele está dizendo que não foi ele. Se eu não vou, o que faz o delegado e manda para o promotor, e o que o promotor vai fazer se for caso de plenário de júri? O que ele vai fazer? O doutor delegado vai dizer o quê? Reconstituímos o crime, o réu não foi. O investigador de polícia, letra A, fez as vezes dele. Está aqui, ó, pegou revólver, deu 3 tiros. Não, ele está dizendo que ele não deu tiro. Então, na reconstituição do crime, se eu vou e quero fazer a reconstituição do jeito que eu quero, do jeito que o meu cliente está falando, e ele não fizer, esse relatório final, ele vai dizer que o indiciado não esteve presente? Ele pode dizer isso? Ele não vai dizer. Ele vai dizer que o doutor promotor esteve presente? Ele vai dizer. Ele vai dizer que o doutor defensor esteve presente? Ele vai dizer. Ele vai dizer por que ele não realizou o crime? Então deixa ele colocar. Ele vai colocar que não realizei a reconstituição porque eu quero que ele confesse o crime e ele não quer confessar. Deixa ele colocar. Aí vamos ver quem é que vai sair ganhando nesse relatório final da reconstituição do crime. Nós tivemos anos passados um caso de uma menininha, né? Nós tivemos alguns anos aí passado, um caso de uma menininha, não vou citar nome, porque deixa a menina descansar em paz, porque já falaram muito dela, né? E ela fica alvoroçada, coitadinha, que foi o pai e a mãe acusados desse evento morte. De madrugada, cortaram a tela, jogaram a criança. Isso foi de madrugada. Foi de madrugada. Chovia. Foi. Eles tinham ido no mercado, brigou, aconteceu, e jogaram a criança e tal. Aí o doutor promotor, que virou vedete, depois por causa deste caso, era um ilustre desconhecido, depois desse caso virou vedete, medalha de ouro nacional. Vamos reconstituir o crime. Vamos lá, vamos reconstituir o crime. Ora, como que eu posso um crime acontecer à noite, de madrugada, e eu reconstituir o crime, sol de 40 graus, um domingo pela manhã? Não sei se os senhores lembram do caso e sabem do que eu estou falando. Não quero identificar para não criar... Mas esse reconhecimento é totalmente absurdo. Totalmente absurdo. Porque se o crime foi à noite, a reconstituição do crime tem que ser à noite. Se o crime foi de manhã, foi à tarde, a reconstituição, se eu vou refazer, se eu vou reconstituir este crime, eu tenho que fazer no tempo, hora, modos que o fato aconteceu. Que o fato aconteceu. Então nós precisamos tomar cuidado com esses detalhes. Há muitas peças que estão no Código de Processo Penal, muitas peças que estão no inquérito policial. Se eu conhecer, agora recentemente eu dei uma palestra aqui, e é um curso que eu estou dando na ESA, teses defensivas no processo penal. Se eu conhecer teses defensivas no processo penal, o advogado não sabe o que ele tem na mão, do que ele pode usar, não precisa de código, nada, só a Constituição. Só a Constituição me dá o meio para eu poder fazer teses defensivas. Então eu preciso pegar o meu Código Penal, e eu digo isso para os alunos, para nós advogados, o que me interessa, o que me serve,
e a gente ouve comentários, Código Penal são duas partes, parte geral e parte especial. Mentira, mentira, mentira. E eu lanço aqui aos senhores que quem que leu parte geral e parte especial. Só que antes da parte geral, eu tenho o quê? Uma outra parte que duvido que alguém tenha lido aquilo lá. É a exposição de motivos. Ali é um outro código. Ali eu tenho outros elementos. Então, o Código Penal, na verdade, eu tenho exposição de motivos, eu tenho a parte geral, essa é o que me interessa. Eu quebro o código no meio e jogo fora. Porque a partir do artigo 121 é a parte incriminadora. E o legislador, ele fomenta, ele assula o réu. Matar alguém, ele não diz, é proibido matar. Ele diz, matar alguém, mata, 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 empurra, joga ele da janela, empurra, empurra. Ó, mas não empurra com a mão, porque mão fica impressão digital. Se você for empurrar alguém, empurra com o cotovelo não deixa impressão digital. Matar alguém, roubar, subtrair para si ou para outra em coisa alheia, móvel. Está lá, não diz, é proibido subtrair. O Código Penal assula, fomenta. Então eu preciso ter conhecimento da parte geral, que é a parte não incriminadora. É lá que eu vou falar o quê? Da legítima defesa. É lá que eu vou falar o quê? Do erro de tipo. É lá que eu vou falar do estado de necessidade, do arrependimento posterior, do arrependimento eficaz. Ali, isso é que me interessa. É isso que me interessa. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Nós precisamos tomar esse cuidado. E esse cuidado de defesa já começa no inquérito policial. Peticiona. Peticiona. Vamos requerer. Ah, mas o Código Penal, o Código de Processo Penal, o inquérito policial não admite o contraditório. Mentira, mentira. Vamos ver? Artigo 14 do Código de Processo Penal. Vamos lá ver, artigo 14. Nosso Código Penal de 1941, rouco. Código duro, rígido. Está em vigor. Tem lá uns percalços ali, algumas anotações, né, algumas mudanças, mas no grosso está lá, Código de Processo Penal. Artigo 14. Compete às partes requerimento de diligências. Está lá no 14. Artigo 14 do Código de Processo Penal. As partes poderão requerer diligências. Olha, como que eu falo que não admite contraditório, não é possível produzir defesa, se o 14 diz que eu posso requerer diligências? 14. Antes da Constituição. Em outubro saiu a nossa Constituição, Constituição Cidadã, né? 1988, não foi? Saiu em outubro. Em 1988 saiu a nossa Constituição, artigo 5º da Constituição, inciso 55, ao acusado em geral cabe contraditório, ampla defesa nos processos administrativos. O inquérito não é peça administrativa, então cabe, está lá na Constituição. Professor de processo penal, acorda, cara. Acorda. Acorda. Acorda, para de falar besteira para os teus alunos, põe esse pessoal para pensar. Dá trabalho de pesquisa, não dá trabalho que ele vai pegar isso aí na internet, não, ele vai copiar. Ô, professor, o senhor deu 2 para mim no meu trabalho e o cara que copiou pegou meu pendrive e fez tudo, o senhor deu 8. Ele não lê trabalho, pô. O professor não lê trabalho. Cada professor que lê trabalho, que vai dar, tem 80 alunos numa sala, onde que ele tem tempo para fazer isso? Onde que ele tem tempo? É que nem escolinha maternal, quero 500 folhas de papel sulfite. Pô, mas meu neto tem 3 anos, o que ele vai fazer com tanto papel sulfite? Ela quer ir para a escolinha dela lá, pô. Eu não vou te dar 100 folhas, é muito.
É muito. Não vou te dar mais do que isso. Para que 500 folhas de papel sulfite? Se a criança tem 2 anos, ela vai fazer o quê? Aula de caligrafia? Tem 2 anos, não sabe nem pegar no lápis. Então acorda, professor. Estuda um pouquinho aí, acorda aí. Vamos ver, vamos pôr esse pessoal para pesquisar. Vamos aqui, vem aqui uma sexta-feira que ninguém vem na facul, está todo mundo no boteco, a sala está vazia, mas está todo mundo lá no quiosque da faculdade, no botequinho do lado, lá tomando a serva. Vamos pegar aqui 2 pessoas, 4 pessoas e vamos fazer um debate. Inquérito policial admite ou não o contraditório? Por quê? Vocês vão debater aqui, sala de aula, trabalho é aqui. Não vai me trazer trabalho da Maria Joana, do pai Jacó, nada disso, não. Trabalho é aqui. Eu não dou trabalho porque eu não sou pai de santo. Você vai fazer pesquisa aqui na sala de aula. Vamos lá. É aqui que você vai fazer. Acorda, cara. Olha, o inquérito policial é peça meramente administrativa. A Constituição diz que peça no administrativo, no acusado em geral, ao acusado em geral, inclusive em processo administrativo, admite o contraditório, admite a ampla defesa. Se o processo em geral, ao acusado em geral, é claro que me parece, ainda que o cara diz, esse advogado é louco, eu prefiro ser louco e conseguir alguma coisa do que passar por panaca. É preferível ser louco. É preferível ser louco. Advogado não pode ser medroso. Advogado medroso vai vender banana na feira. Não é possível. Não é possível advogado ser medroso. Advogado tem que ser corajoso, audaz, perspicaz, sutil, inteligente, fuçador. Hoje eu tenho a internet. Em vez de eu ficar assistindo Babilônia, fico lá na internet. Ao invés de assistir a Ana Maria Braga com a receita às 9 horas, sento na internet, fico pesquisando. Entro no Google lá e vou ver algum termo para eu levar para a garotada, para eles raciocinarem. E não ficar dando aulinha de pendrive, de hot-root e apostila. Ninguém mais estuda livro. Ninguém mais compra livro. Hoje eu estudo em cardápio, plastificado. Né? É tudo cardápio. Tem uma editora aí que lança, parece um cardápio de restaurante. Resumo do resumo. Resumo do resumo. A sinopse da sinopse do resumo. Daqui a pouco a CASP vai vender Código de Processo Penal. Ué, e o conteúdo? Não, é só isso, porque é sinopse da sinopse do resumo. Estuda por isso aí. Não dá. Como que eu quero passar no exame de ordem? Como eu posso querer defender alguém nisso daí? Pô? Tenho que comprar livro. Basileu Garcia. Né? Estudei com o livro do professor Basileu Garcia. Aníbal Bruno. Quem que sabe de Aníbal Bruno? Qual o professor de direito penal, de processo penal, que sabe Magalhães Noronha? Quem é o coitado do Magalhães Noronha nessa terra sacra-santa? Mas eu conheço o Biriba, eu conheço a sinopse da Josefina, eu conheço todas essas coisas. Então, percebo, mas eu, como advogado, preciso ser audacioso, eu preciso ser corajoso. Eu preciso ir lá no inquérito policial e fazer uma petição, requerendo. Doutor, eu quero essas diligências. De acordo com o artigo 14, o artigo 14 já dizia, em 1941, que as partes poderão requerer diligências. Mais ainda, com base no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que diz, ao acusado em geral, processo administrativo. Se o senhor está dizendo que o inquérito é administrativo, está aqui, ó, pode. Ele pode. Não, mas o inquérito policial, outro dia me dizia um delegado, doutor, o senhor é muito contundente, mas o inquérito policial, não estou dizendo que o seu cliente é formalmente acusado, é culpado da prática do delito. Eu disse, eu agradeço, doutor, mas eu gostaria que o senhor tivesse esse mesmo pensar, essa mesma cabeça e pensar mais aberto. Porque até este exato momento,
até esse exato momento, o senhor está dizendo que o senhor não vai indiciar o meu cliente porque o senhor não está convencido da culpa formal dele. Depois que o senhor ouviu todas essas testemunhas, o senhor intimou para que ele fosse indiciado. Porque agora o senhor está convencido da autoria do crime e que ele teve participação. Então ele é culpado. Ele é acusado de alguma coisa. A partir do momento que ele é acusado, está aqui na Constituição, ele tem direito à ampla defesa. Pouco importa se seja inquérito, se não seja, eu vou fazer essa petição e quero essas provas. Quero essas provas. O senhor percebeu, doutor? Como o senhor está falando uma coisa e está interpretando outra. O senhor só está indiciando o meu cliente? Ele já foi ouvido 3 vezes, está aí. Agora, nesta última, o senhor não está dizendo que ele vai... Até agradeço a sua gentileza, porque o senhor não está dizendo que ele vai prestar esclarecimento. O senhor está dizendo para ele vir aqui com a carteira de identidade que ele vai ser indiciado. Então, se ele está sendo indiciado, é porque o senhor está convencido da culpa dele. Se o senhor está convencido da culpa dele, ele tem direito à defesa. É o que diz aqui a Constituição. Aliás, doutor, não só a Constituição, como um advogado, como um delegado inteligente, pesquisador, seu colega, professor da academia, talvez tenha sido até seu professor, ele já começou, não posso nem passar na delegacia mais. Mas eu mostrei para ele o livro do doutor André Rovegno, que está aqui, ó. Não é meu esse livro, não é meu. Esse livro aqui é de um professor da academia de polícia, que é a tese de mestrado dele lá na PUC, quando nós fizemos, está aqui, ó, Inquérito Policial e os Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa. Olha, vou repetir, ó, o Inquérito Policial e os Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa. Seu colega, doutor, delegado, ele diz que tem contraditório. Ele peita Nutti, ele peita Capês. Ele está dizendo aqui, ó, ele é da corrente do saudoso, do grande professor Hermínio Marques Porto, que sempre defendeu isso. Está aqui, ó. É livro dele. O que o senhor faz? O senhor quer aqui, ó? Olha, está aqui, ó. Está aqui, ó. Ó. Os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Eu tenho isso aqui, é meu livro de cabeceira. Eu deixo de ler a Bíblia, mas leio isso aqui, ó. Está aqui marcadinho, ó. Está aqui, ó. O senhor quer saber a editora para o senhor comprar? Se o senhor quiser, eu vejo na Casp, eu compro mais barato. É da Bookseller, de Campinas, doutor. Está aqui esse livro. É possível ou não é? A partir do momento que o nosso cliente, passa a ser indiciado formalmente, o delegado só indicia alguém quando ele está convencido da culpabilidade. Enquanto ele não está... E esse caso foi um caso... Ele foi ouvido 3 vezes. E as 3 vezes o delegado soltou o cara, não quis saber. Na última ele falou, não, agora estou convencido, então agora cabe essas defesas aí. Então agora cabe, você vai colocar isso aí. Então está aqui, ó. Parecer de um delegado de polícia. Livro de um delegado de polícia. A partir do momento que o nosso cliente foi indiciado, é porque a culpa é formal. E a culpa sendo formal, ela é passível de qualquer contraditório e de qualquer defesa. Ok? Então, vamos prosseguindo aqui. Identificação do indiciado. Identificação do 3.4 lá, ó. Identificação do indiciado. Tome cuidado, senhores. Identificação do indiciado. Identificação do indiciado. Essa identificação, qualificação do indiciado, ela é
obrigatória. Tomem cuidado, porque ela é obrigatória. Está na lei. Às vezes nós falamos para o nosso cliente, você não responda nada, não fala nada, ele não dá o nome, ele não se identifica para a autoridade e nem lá para o oficial de justiça, já no Poder Judiciário. Isso daí nós temos esta lei, que é a Lei 12.037, de 2009, que diz que qualificação, identificação do indiciado, isso é obrigatório. Mérito, pergunta se praticou, se não praticou, isso eu não sou obrigado a responder. Mas a identificação e a qualificação, isso é obrigatório. Então, senhores, tomem cuidado, porque quando o doutor escrivão lá na delegacia perguntar que eu vou identificar, qualificar o nosso cliente, ele tem que apresentar essas informações. Porque se ele não o fizer, pode caracterizar até um crime de desobediência. Pode até caracterizar um crime de desobediência. Então, tomem cuidado. O réu preso. O réu preso. Precisamos tomar cuidado quando o nosso cliente, o indiciado, ele estiver acusado, ele estiver preso. Eu preciso tomar algumas cautelas. Preso, o que providência que eu vou tomar? Primeiro passo é dirigir-me se ele está preso em flagrante, está lavrado flagrante, eu vou comparecer para tentar minimizar a situação, verificar problema de tortura, né? Mas se o camarada está preso, eu não tenho muito o que fazer. Só vou lá com humildade, com educação. Tome cuidado, porque quando o novo advogado sai com a carteira, eu preciso tomar cuidado para não confundir o uso das prerrogativas com o abuso das prerrogativas. Ele sai com a carteira, ele sai com uma metralhadora .50 na mão, atirando para tudo quanto era. Sai daí, doutor. Sabe com o que você está falando aí, eu sou doutor. Qual é o seu nome? Doutor Causas Perdidas. Não, mas eu estou perguntando o seu nome, doutor. Doutor é titulação acadêmica. Né? Doutor é titulação acadêmica. Dei aula numa faculdade que o MEC baixou lá de repente. E quem que é o coordenador do curso? É o doutor fulano de tal. Aí ele foi conversar com o doutor fulano de tal. E aí, qual a sua titulação? Sou doutor, sou desembargador. Não, sua titulação. Sou desembargador, sou o doutor. Não, doutor, desembargador é titulação, cargo, é função. Eu quero a sua titulação acadêmica. Como assim? Doutor, o senhor cursou, o senhor tem mestrado, especialização, doutorado? Não, eu sou desembargador. Não, então o senhor não pode ficar mais 5 minutos como coordenador daqui. Afastou o cidadão, precisou correr, pegar um professor, que era doutor, ele resolveu lá interinamente e precisou depois homologar a tal presença dele. Então a gente confunde. Um MEC foi lá e afastou, falou, se não colocar outro, nós interditamos, vamos fechar esse troço aqui. Porque as reclamações são tal. Então, titulação, né? Eu preciso tomar cuidado, o camarada sai com a carteira, ele já acha que ele é o dono do mundo, né? Ele é o dono do mundo, ele já sai como se ele fosse... Então, não, humildade, ninguém faz nada sozinho. Humildade, converso, brinco com a escrevente, uma balinha no bolso não faz mal, um chocolate no bolso, cuidado, se tiver muito calor vai derreter, mas dá na mãozinha da mulher, eu quero esse alvará para amanhã, porque senão... Eu fui escrevente, senão, então você vai ver quando está pronto o teu alvará. O processo vai servir de banco para escrevente, nunca...
todo mundo vai bater processo, tudo quanto é canto. Mesmo naquele lugar onde ela está sentada lá em cima, aquecendo o processo. Então, não adianta. Eu tenho que ter educação, né? Eu tenho que ter ponderação. A gente vê cada periquitinha no fórum, aquelas meiões, aquelas mochilonas, tudo correndo, e falando, e berrando. E... Calma, filha, você não leva isso aí, você... Hoje você é estagiário, amanhã você vai ser doutor, você vai ser advogado. Você já tem que começar a conquistar hoje, agora. Agora você tem que começar a brincar e a conquistar o teu povo. Porque você vai viver disso aqui. Então tenha cuidado. Com jeitinho a gente consegue muito. Então, nada, a arrogância não leva a lugar nenhum. A arrogância não leva a lugar nenhum, né? Na nossa faculdade a gente vê isso aí. Aquele professor que é mitidão, tal, não sei o quê. A gente tripudia em cima dele, brinca, goza. Não, é humildade e simplicidade. Isso é educação, humildade, simplicidade. É o êxito da nossa advocacia, tá? Isso é muito importante. Agora o réu está preso, ele foi preso em flagrante numa sexta-feira. Sexta-feira, 8 horas da noite, 20 horas. Como que eu faço para liberar esse cara? Ele foi preso no sábado. Ele foi preso na segunda-feira de carnaval, fórum fechado. Como que eu faço? Existe o plantão judiciário, né? Existe o plantão judiciário. Ele foi preso na sexta-feira, eu tenho que ir no plantão judiciário do sábado. 9 horas da manhã, vou lá na Barra Funda, é bom ver no site antes do TJ, que às vezes eles mudam. Então eu vejo no site, 9 horas da manhã, no sábado, mas hoje é sábado, eu vou amanhã, domingo. Não, já perdeu. Porque aquele plantão judiciário, aquela equipe, aquele grupo que está lá trabalhando, está naquele dia de plantão. Então eles são responsáveis por todos aqueles flagrantes. No domingo já é outro juiz, outro promotor, outro cartório, outro escrevente, é outro tudo. Consequentemente, o flagrante não estará no plantão, porque eles levam para na segunda-feira fazer a redistribuição. Então, nosso cliente foi preso na sexta-feira, à noite, às 19 horas, depois que o fórum fechou. Eu, no sábado, corro, faço o pedido de liberdade e vou no plantão judiciário. Corro no plantão judiciário, lá na Barra Funda. E até para ajudar os advogados, antigamente nós tínhamos o plantão judiciário na Barra Funda e tem o plantão judiciário da tarde, dos desembargadores. Então a gente descia lá na Rua da Glória, né, e entrava com pedido de habeas corpus, no mesmo dia, à tarde. Agora, para ajudar, os desembargadores fazem o plantão no mesmo horário. Então, se for indeferido no plantão judiciário da manhã, não vai dar tempo de eu correr e fazer. Só se eu estiver lá logo cedo, 10 horas, for indeferido, porque é o mesmo horário, é das 9 a 1, fecha um, fecha o outro. Até isso, eles... Aliás, é uma situação que a OAB precisaria trabalhar, né? Comissão de prerrogativas, mais um trabalhinho para o doutor Ricardo, para o nosso Marcos da Costa, é mais um trabalhinho para verificar isso aí. Porque não está prejudicando o advogado, está prejudicando o indiciado, está prejudicando o réu, o acusado. Né? Então, hoje você não consegue mais fazer esse tipo de expediente. Então, foi preso no sábado, eu vou no domingo. Se ele foi preso no domingo, aí eu tenho que esperar abrir o DIPO na segunda-feira, vou lá e pego e consigo e vou verificar. Uma outra dica que eu vou passar para os senhores, uma outra dica é o seguinte: quando o cliente dos senhores for preso, os senhores vão lá no segundo andar, tem a sala dos advogados, da ASP, da associação, do lado esquerdo. Do lado direito tem um banquinho, uma pracinha bonitinha que a Crimesp fez. A Crimesp, ela tem um trabalho, ela tem um convênio com todas as delegacias, que tão logo foi feito flagrante, no dia seguinte, a cópia ipsis literis do flagrante, integral, já está lá na Crimesp. Então, às vezes, os senhores irem no distribuidor,
vai no DIPO para tentar negociar, pelo amor de Deus, eu preciso de uma cópia para aquela escrevente educada, bem amada, romântica, dar aquelas respostas mirabolantes e maravilhosas, né, daquele povo educado do DIPO. Então, os senhores não precisam passar, não precisam ter esse ataque. Eu vou na salinha do lado, onde tem a CRIMESP, e eu peço uma cópia. Se for um indiciado só, muitas vezes a senhora que fica lá até dá. É só um indiciado? Então toma aqui, pode levar. O senhor é o advogado do senhor, tá? Agora, quando tem mais de 1, 2, 3, cada um pode ter o seu advogado, então aí a gente tem que tirar a xerox, porque ela tem que segurar por causa dos outros, tá? Pouca gente sabe disso. Se indispõe lá no DIPO, etc. Não preciso, não posso discutir. Eu tinha um professor, muitos anos atrás, ele dizia, e a gente não entendia, hoje eu entendo, hoje com 70 anos de idade, 40 e tanto de advocacia, hoje eu entendo o que ele falava lá na academia. Ele dizia, olha, amanhã os senhores advogados, os senhores precisam saber o seguinte, nunca discutam com aquele que tem a caneta na mão, quem tem a caneta sempre tem razão. E todo mundo dava risada para dar o velhinho, né? Mas ninguém sabia por quê. É lá eu saber quem tem razão, quem tem a caneta. Mas quando o professor fala, todo mundo morre de dar risada. Que é para agradar o cara, né? Hoje eu sei. Hoje o cara que tem a caneta na mão, ele tem razão. Ele tem razão. Porque ele coloca lá, defiro, ou se ele coloca um in, é uma caneta, é uma canetada, é uma pincelada. E para que eu não caia na antipatia, eu preciso ser elegante, preciso ser simpático. Eu entro no cartório e digo, boa tarde, pessoal, meninos, meninas, etc., boa tarde. Nossa, ninguém respondeu, como está baixo. Mais uma vez, boa tarde. Todo mundo, boa tarde. Ah, responderam, que legal. Mas você vai brincando, você vai brincando. Compra uma coisinha de bala, vai na cantina lá do Carequinha, que é caro para burro, pega lá um bombom. Ou senão vai no supermercado, eu vou no supermercado, eu compro um sacão de... Agora minha mulher já acostumou, porque eu comprava um sacão de sonho de valsa. Você é diabético, desgraçado, o que você vai fazer com isso? Calma, vou me matar, vou comer tudo na tua frente para morrer nos teus braços. Vou morrer nos teus braços. Mas mentira, não vou morrer, a vida é boa, não vou morrer. Só que você não entende, você advoga? Não, então cala a boca, você não sabe nada. Quem não advoga não sabe nada. Aí eu levo, passo lá no Fórum de Santo Amaro, que é um pessoal maravilhoso, super educado, né, doutor? Gente educadíssima. Santo Amaro é um astral, ainda mais agora que mudou para prédio novo, mas eu levo lá um bombonzinho. Na porta tem uma menininha lá que vende... Mas o que ela vende lá? Trufa, né? Trufa. Eu compro lá uma trufinha, dou para o vigilante lá, dou para a mulher da faxina, dou para o segurança da OAB. Não custa nada, R$2. Mas às vezes aquela mulherzinha, ela quer... Eu dei uma vez uma vara de família, que tinha que retirar um alvará. A senhorinha me deu o alvará. Eu peguei 2 sonhos de valsa e dei para ela. Não, doutor. Pega aí essa senhora. Não é concussão, não. A senhora não vai presa, não. Fica tranquilo. Eu estou lhe dando de presente. A senhora não me pediu dinheiro. É bombom para a senhora. É meu mesmo, é meu mesmo. É da senhora. Nossa, me deu vontade até de chorar. Passou um tempo, ela veio e falou assim, olha, posso falar uma coisa para o senhor? Posso pedir uma coisa para o senhor? Pode, a senhora quer mais um? Não, eu vou pegar esses 2 bombons e vou levar para os meus netos. Porque meu neto está louco para comer um bombom e não dá para a gente comprar esse bombom em casa. Dolorido, escrevente, uma vara de família. Então isso daí, hoje tem alguma coisa lá, ela vem, a gente conversa, ela brinca. É isso, o advogado é isso. É ser atraente, é cativar, né? É ser educado, é brincar. É isso que o advogado precisa fazer. Então, nós temos aí a situação do réu,
preso, né? Eu vou lá, vou conversar com o cidadão. Mas você não pode entrar, o réu está preso, flagrante, você não pode falar, vai atrapalhar as investigações. Mas o cara já está preso. Não, mas não pode falar. Você não vai orientar. Tá ok, então não vou orientar, não posso falar, então mata o cara. Aí com um jeitinho você tem que dar um jeito, advogado tem que dar um jeito, advogado tem que ser testa de aço. Advogado tem que ter testa de aço para enfrentar todos esses problemas. Você vai... então você vai falar só em juízo. Não, você vai dizer, não fui eu. Ele vai ter que pôr isso aí. Não fui eu. Porque aquela situação, vou falar só em juízo, é um quadro. Outra coisa é ele falar, não fui eu, ele está respondendo. Não fui eu. Você praticou crime? Não, eu não pratiquei. Não fui eu. Vai ter que pôr isso aí. Põe aí, não fui eu. Pronto. Já falou alguma coisa. Já falou alguma coisa. Até porque toda a oitiva que o delegado faz, ele faz erradamente. Os senhores já viram quando ele coloca lá, reserva-se o direito de responder em juízo. Respondeu o quê? Outro dia eu perguntei para o juiz. Ele não respondeu, doutor, porque nada foi perguntado. Como nada foi perguntado? O senhor leu o flagrante? Veja o depoimento do indiciado. Reserva-me o direito de responder. Mas isso é um chavão. Pega aí 10 inquéritos que o senhor tem de flagrante aí, ação penal, pega aí todos flagrantes. O senhor vai ver que tem isso aí. Ele vai responder o quê? O doutor delegado tem que fazer a pergunta. E aí, depois da pergunta, ele tem que colocar, reserva-me o direito de falar em juízo. Mas ele tem que formular a pergunta. Ele tem que formular a pergunta. Foi você que matou? Reserva-me o direito. Tá bom. Então, perguntado ainda, e você não acha, você não vê no inquérito isso daí. Você não vê no flagrante isso daí. Você não vê isso daí. São detalhes, são minúcias, são detalhes que a gente precisa ficar atento. Esses detalhes é que absolvem e que diminuem a pena do nosso cliente, ok? O réu solto, né? O réu solto fica tudo mais fácil, tudo mais tranquilo. O problema do interrogatório, o contraditório, né? A resposta, tudo isso daí que eu comentei, que eu comentei com vocês, problemas de perguntas, de reperguntas, muitas coisas eu já fui abordando e já fui colocando. A discricionariedade pode classificar o crime, o delegado? Não, o delegado não pode classificar o crime. Não é competência dele, tá? A discricionariedade da autoridade policial não pode ele, delegado, tipificar. Isso aí, a tipificação do crime a tipificação do crime é única e exclusivamente do promotor de justiça, né? Como quem pode determinar o arquivamento é somente a autoridade judiciária, que no caso é o juiz. Então, figura... E nós temos um fato que é novo, é recente, 2013, né? Na verdade, é uma das leis mais novas que nós temos, é aquela leizinha 12.830, que equiparou, né? A lei 12.000, é a lei 12.830, no dia 20/6/2013, artigo 3º, ela valorizou a figura do delegado de polícia. Valorizou de que forma? Hoje, delegado de polícia pode ser tratado por excelência. Então, delegado de polícia, hoje, quando os senhores fizerem uma petição ao doutor delegado, por gentileza, não façam como o Ilmo, que era o ilustríssimo, né, conhecido por Ilmo, porque delegado de polícia hoje é
excelência. Então é excelentíssimo senhor doutor delegado de polícia titular do distrito policial tal. E nós, advogados, também nós, advogados, por essa mesma lei, também deveremos ser tratados por excelência. Então, o mundo jurídico hoje equiparou todos à figura de excelência, né? Eu falei aí, dei uma certa acelerada, tenho uns cartõezinhos aqui com meus telefones, e-mail, se alguém quiser alguma dúvida, depois é só a gente contactar, manipular, trocar mensagem com o WhatsApp, e eu só teria que agradecer aos senhores por terem ficado pacientemente até esse momento. Não sei se eu falei tudo que vocês queriam ouvir.